Porque o que nós temos visto hoje são pessoas que não estão seguindo a Jesus, não estão fazendo a vontade desse Senhor, que colocou em nossas mãos essas habilidades, mas estão fazendo suas próprias vontades, subindo aos púlpitos e pregando com seus próprios interesses, indo às casas e buscando somente vantagens, anunciando um evangelho que não é evangelho de salvação, mas um evangelho segundo o coração dos homens. E isso não traz edificação. Em tempos difíceis como nós vivemos hoje, é necessário mostrar a esse povo que está lá fora e também à igreja que está aqui dentro, que esse Deus é suficiente para trazer todas as bênçãos que Ele prometeu, e para nos edificar, nos fortalecer, para nos curar e para nos abençoar, conforme a sua palavra. Mas o que tem acontecido são pessoas que não têm cumprido com o seu papel e a sua tarefa, às vezes sendo vistos naquilo que o Senhor chamou, porque quando Ele chama é para obedecer. E eu queria convidar a amada igreja a estar abrindo aí suas Bíblias, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 24 ao 28. Mateus 16, 24 a 28. Amém. Diz assim o texto. Jesus respondendo aos questionamentos daquele povo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Oremos. Pai, nós te louvamos e te rendemos pela tua maravilhosa graça. Que essa noite tu possa trazer, Senhor, alento e acalento ao nosso coração. Que não seja eu estar aqui a falar segundo a minha vontade, mas que o teu Espírito venha me conduzir, diminuindo-me e fazendo com que a tua palavra venha frutificar no coração do teu povo, não aquilo que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para cada um de nós essa noite, mediante a unção do teu Espírito. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos e que a nossa mente esteja pronta e o nosso coração a receber do Senhor essa instrução, que possamos ter a capacidade de sair daqui renovados e restaurados pelo poder que tem a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? O que Jesus questionava quando ele chega a fazer essa pergunta? Muitos queriam seguir Jesus pelos pães, pelos peixes, pelos milagres, pelos prodígios, mas em nenhum momento para seguir Jesus e fazer a sua vontade. Eles estavam ali naquela multidão para buscar, sim, buscar o seu bem próprio, não o bem do próximo. Então ele questiona, porque foi questionado anteriormente. Ele tinha uma missão e ele iria cumprir essa missão. Então, no capítulo todo, desde o início, ele vai começar a anunciar essa missão, seu sofrimento, sua angústia, sua perseguição e tudo que ia levá-lo até aquela cruz, onde tudo seria consumado. Então, Pedro faz uma indagação e questiona a Jesus, pedindo a ele para não fazer aquilo, renunciar à sua missão. Então, o próprio Jesus o repreende a Satanás, para dizer a ele que aquela missão que foi dada seria cumprida. Porque caso isso não acontecesse, nós não estaríamos aqui hoje. E ele se fez homem, desceu da sua glória para mostrar, para exemplificar o que nós, na nossa fraqueza, muitas vezes na nossa incapacidade,
poderíamos fazer na presença do Pai, na presença do Rei, obedecer. E o texto nos faz 3 questionamentos. O primeiro, ele fala da renúncia, renunciar. E ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Renunciar, meus irmãos, tem a ver com perder para ganhar. E às vezes nós nem estamos dispostos a perder nada, a perder uma noite de sono, a perder 1 hora para vir 1h30 ao culto, adorar a Deus, a fazer uma visita, a buscar a Bíblia, e em 1h30 você está ali meditando. Por quê? Porque o tempo é corrido. O mundo hoje nos leva a ser imediatistas e não pacientes. Cristo está dizendo: para aquele que quer me seguir, aquele que quer fazer a vontade do meu Pai, primeiro tem que renunciar. Quem de nós está disposto a perder alguma coisa? Perder um tempo com o filho, perder um tempo com a esposa, porque esse tempo que você perde, você ganha. É diferente do mundo. Quando muitos eram do mundo, que viviam no mundo, fazendo a vontade da carne, perdendo tempo com todas e qualquer outras coisas, outras práticas que não eram fazer a vontade de Deus. E hoje Deus toca e traz a sua casa, traz esse povo à sua igreja. Esse tempo ele é diferente, porque esse tempo é um tempo de paz. Perder para ganhar. Quando um homem é traído por seus irmãos, é vendido, é escravizado, é acusado injustamente, ele perde a sua família, ele perde os seus pais, ele perde a sua casa, ele perde a confiança do seu chefe, por mais que não tenha sido feito nada, e ele vai para a prisão, ele perde a sua liberdade. José passou por muitas coisas, mas através de José, Deus fez uma grande obra no meio do seu povo naquele tempo. A fome chegou a Israel, e tudo que ele perdeu foi recompensador. Porque se ele não perde tudo aquilo, se ele não se esvazia de si mesmo, porque quando ele perdeu tudo aquilo, ele teve que buscar a presença do Eterno. E às vezes nós não estamos dispostos a perder, muitas vezes o nosso sono, muitas vezes o nosso tempo, porque achamos que isso é importante. Mas o importante sim é fazer a vontade de Deus, mesmo que esse tempo demore, porque a Bíblia diz que há tempo para tudo, inclusive para nós perdê-lo, para depois ser recompensado. José passa um período difícil, a Bíblia não diz quanto tempo foi, período muito difícil, e mesmo assim ele aprende a perdoar, e ele se prepara para sim fazer a vontade do Senhor e ser o segundo no comando do Egito, segundo o homem mais poderoso da terra naquela época, terra conhecida, porque fez a vontade de Deus, porque perdeu tudo para ganhar do Senhor uma recompensa que era eterna. Renunciar também é esvaziar-se. Quando Deus chama Abraão para cumprir a sua vontade, para fazer uma missão, Abraão tinha que deixar tudo para trás, ele tinha que perder tudo, perder a cultura, perder o dinheiro, perder a herança e sair da presença do seu pai terreno, e ir para um lugar onde ele não conhecia. Em um momento ele tinha tudo, em outro momento ele perde tudo. Mas ele aprendeu a obedecer e se esvaziou de tudo aquilo que ia atrapalhar a fazer a vontade do Deus, do seu Pai, do Todo-Poderoso. Quantas vezes nós não queremos nos desprender de coisas que têm atrapalhado a nossa comunhão com o nosso Deus? Quantas vezes nós não queremos nos esvaziar de algo que tem atrapalhado essa visão? É necessário tirar tudo,
Muitas vezes nós temos deixado essas pequenas coisas. Nós temos deixado de fazer a vontade do Pai, de ser abençoados, de receber dele a sua herança. Moisés, homem rico, criado como filho do faraó, era sim escolhido por Deus para criar o seu povo. Mas para isso, ele teve que perder tudo. Ele saiu do palácio, foi acusado de um crime. Por 40 anos ficou peregrinando e trabalhando no deserto. Até que sim, quando se esvaziou tudo aquilo que ele aprendeu no Egito, Deus o chama e o prepara. E manda que ele tire as sandálias dos seus pés. Ou seja, reconheça a sua incapacidade. E deixe tudo aquilo que o Egito colocou em seu coração. Muitas vezes nós não temos essa capacidade. Mas se pedirmos a Ele, e se nos quebrantarmos em sua presença, Ele vai mostrar. E se nos esvaziarmos, Deus colocará essa missão em nossas mãos. Quando perdemos para ganhar, quando nos esvaziamos, também é necessário render-se à vontade de Deus. Rendição é difícil, mas é um terceiro passo para renunciar. Quando Jó, um homem rico, íntegro, segundo o coração de Deus, que não pecava com suas palavras, mas era o mais rico daquela época, perde tudo em um dia, ele se rende ao Criador, ele se rende ao seu Deus, quando reconhece que tudo aquilo que ele tinha vinha da parte de Deus. Não porque ele tivesse feito nada, mas tudo vinha da parte desse Deus. E que se ele também poderia tirar. Então ele teve que se render, se tornar um dos mais fracos, um dos mais inabilitados. Ele perde a sua família, ele perde seu dinheiro, ele perde seus amigos, ele perde a sua saúde. Ele não perde a vida e também não perde a esperança. Mas ele precisou render-se à vontade desse Deus, que permitiu que o inimigo tocasse. Muitas vezes nós temos que aprender a se render e a entender que esse Deus é capaz de mudar a nossa história através da nossa rendição, através de nos esvaziarmos e quando começarmos a perder para ganhar o que vem do céu, o que vem do alto. Outro exemplo que eu dou de rendição vem do profeta Jonas. O homem recebe uma missão de ir a Nínive e pregar aquele povo pecador, aquele povo que estava condenado à destruição. Em vez dele seguir no caminho, ele muda de direção, porque ele não queria ver a glória de Deus se manifestar através daquele povo, através da sua palavra. Ele não queria ver aquele povo, porque ele sabia que quando aquele povo ouvisse a mensagem que o Senhor mandou, aquele povo iria se converter, iria ouvir o Criador e seriam novas criaturas. Muitas vezes nós fugimos da missão do Senhor através do nosso testemunho, através da nossa vida, muitas vezes através da nossa família, através da nossa igreja. O nosso comportamento muitas vezes não tem falado o que as pessoas querem ouvir, ou o que as pessoas querem ver. Muitas vezes nós temos sido mau testemunho para esse mundo, em vez de ser bênção. E vamos fugir, e as tempestades virão. E às vezes não sabemos o porquê, mas que fugimos da nossa missão. Fugimos do caminho que Deus direcionou para a nossa vida. Não é fácil. Esse homem se negou a tudo. E de repente, conhece e se rende que ele tinha que cumprir a missão. Ele tinha que fazer a vontade desse Deus, que o tirou do seu conforto para levar aquela missão. Quantas pessoas estão aí fora aguardando apenas um abraço, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, apenas uma palavra de conforto, uma mão amiga. E às vezes nós recuamos porque achamos que aquele indivíduo, Deus não quer trabalhar. Mas se Ele nos chamou, e chamou a cada um de vocês aqui, de quantos irmãos estão aí fora, que viviam no mundo e hoje estão na glória do Senhor, Ele pode fazer com qualquer um que está lá fora, mas Ele precisa de um instrumento. Esse instrumento se chama pessoa, se chama eu, se chama você. A igreja, ela não é feita só de um membro, mas de vários membros com várias capacidades. Ele nos dá os dons, ou seja, os talentos nós nascemos com Ele, mas a partir do momento que o Espírito Santo nos toca,
esses dons se revelam que nós temos a responsabilidade, porque Deus vai cobrar. Porque a quem mais foi dado, mais será cobrado. Muitas vezes nós fugimos dessa responsabilidade, como esse homem fez. Mas quando nos rendemos à vontade do Senhor, Ele tem grandes coisas a fazer através de nossas vidas. Às vezes nós achamos que não conseguimos pregar, não entendemos o que as pessoas estão falando. Às vezes nós achamos que não sabemos cantar, mas a igreja é isso, é um corpo, cada um fazendo uma parte, para que todo, ou seja, a manifestação do Espírito Santo do Senhor, através da vida da igreja, corpo da igreja, no meio do povo lá fora. Porque somos sal e luz. E se fugirmos dessa missão, dessa responsabilidade, prestaremos conta. Apenas devemos nos render para que a vontade do Senhor venha prevalecer e não a nós. Renunciar é perder a sua identidade humana e ser semelhante a Jesus Cristo. É mudar a nossa história. Esvaziando-se do seu eu e rendendo-se a Cristo, autor e consumador da nossa fé. Precisamos entender que precisamos renunciar, precisamos nos render e buscar a presença desse Deus e fazer a nossa parte. O segundo ponto, irmãos, é tomar a cruz. Porque quando nós renunciamos a nós mesmos e nos rendemos à vontade de Deus, aí vem a segunda parte. Achamos que estava difícil, mas o difícil vai ser agora. Tomar a cruz. Ele diz, renuncie-se a si mesmo. Agora tome a sua cruz. Nós vamos entender a cruz não como um sacrifício, mas como uma missão. A cruz de Cristo era a missão de salvar a sua igreja, salvar esse povo. O seu sacrifício foi suficiente para todo mundo, mas nem todo mundo reconhece como o Senhor, nem todo mundo se rende à sua vontade, nem todo mundo segue os seus passos. Nem mesmo os discípulos seguiram Jesus antes do descer do Espírito, do derramar do Espírito, e que eles enxergaram a vontade de Deus. Muitos acham que somente um negou a Cristo, mas todos negaram a Cristo naquele momento da crucificação. Todos se esconderam, até que lhes foi revelado a verdade, até que lhes foi mostrado verdadeiramente a sua missão através do Espírito. Alguns acham que apenas Tomé negou, mas não, Pedro negou ele por 3 vezes. Os outros disseram que não eram discípulos de Jesus e saíram correndo quando foram reconhecidos. Nós possamos mostrar a esse mundo, esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós confiamos, esse Jesus que morreu naquela cruz e que hoje nos dá o direito e a liberdade de reconhecer a sua vontade. Tomar a cruz é assumir a responsabilidade. Tomar a cruz é reconhecer aquilo que Deus coloca em nossas mãos, os dons e os talentos que eu falei no começo, e buscar fazer essa vontade, usar essas habilidades. Muitas vezes achamos que não temos essas habilidades, mas olha o que Deus faz através da sua vontade. Quando Ele chama Noé a construir aquela arca, Noé não era construtor, Noé não era carpinteiro, Noé não tinha condições de construir aquele barco, mas em nenhum momento ele se negou ou ele recuou. Ele se esvaziou, ele entendeu que iria perder o tempo, mas ganharia a salvação dele e de sua família. Quantas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus e esquecemos do que o Senhor tem preparado para cada um de nós? Ele passa 120 anos de sua vida anunciando o dilúvio, anunciando o juízo de Deus e construindo aquela arca, construindo aquele lugar de salvação. Hoje simbolizando a igreja do Senhor, que é construído pelas mãos dos seus filhos, daqueles que Ele escolheu, da sua noiva. E que se nós não cuidarmos e não cumprirmos com as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos. Alguns acham que não sabem cantar, mas sim pode cuidar das crianças. Alguns acham que não sabem pregar, mas podem sim discipular a outro com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu comportamento. Quantas vezes nós desperdiçamos tempo com outras coisas
e não fazendo a vontade de Deus. Esse tempo não vai ser ganho novamente. Esse tempo é perdido. Noé, através da sua renúncia e da sua entrega ao Senhor, ele salva a sua família, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, porque somente ele não vivia segundo a vontade daquele mundo. Nós hoje somos esses Noés, que não fazem a vontade do mundo, mas a vontade de Deus. Mas essa vontade tem que prevalecer em meio à nossa vontade, em meio ao nosso eu, porque muitas vezes é mais forte. Paulo, certa feita, declara que fazia aquilo que não gostava, porque o que ele gostava, ele não conseguia fazer. Porque fazer a vontade de Deus, muitas vezes não agrada a nós mesmos, não agrada a nossa carne, a nossa natureza, porque nós somos pecadores, não vivendo em pecado, mas ainda pecadores, ainda com essa fraqueza, com um corpo de morte, mas que habita em nosso corpo o Espírito Santo de Deus, que nos capacita, que nos habilita, e que o Senhor, através dessa nossa renúncia, dessa nossa entrega, nos leva lá para fora, não é aqui dentro simplesmente, mas lá fora, a mostrar a esse povo quão grande é esse Deus, capaz de curar enfermo, de ressuscitar mortos, de sarar, de expulsar demônios. Hoje nós não vemos mais esse milagre, porque a igreja muitas vezes não se manifesta. Quando eu digo igreja, eu digo eu e você, eu digo nós, eu digo a liderança das igrejas, eu digo o membro mais simples. Quando tem comunhão com Deus, Deus fala através da vida dele. Às vezes um ímpio se manifesta pela vontade de Deus para nos alertar, porque às vezes nós estamos com a mente fora desse contexto. Quando Neemias recebe a missão, quando eu disse que a cruz é uma missão, Neemias começa orando a Deus e questionando, pedindo perdão a Deus por tudo que foi feito, porque Jerusalém estava destruída, os muros destruídos, as portas queimadas. E quem ficou em Jerusalém após a destruição vivia passando necessidade. E ele vivia no palácio do rei, era o homem de confiança do rei, e ele deixa o seu conforto, ele deixa tudo aquilo de bom para ir para dentro daquelas ruínas, fazer a vontade de Deus, reconstruir, ser aquele guia que ia levar a todo Israel a reconstruir aquela cidade, aquela nação e aquele templo. Quantas vezes nós deixamos de ser essa luz e nos escondemos de fazer a vontade? Não é fácil, mas em nenhum momento Deus diz que é impossível. Porque para nós, quando chegamos à nossa capacidade, Deus começa a agir. Quando reconhecemos a nossa fraqueza, Ele começa a nos usar de forma extraordinária. Não se preocupe, meus irmãos, porque quem está aqui tem uma missão específica. Muitas vezes nós achamos que é só vir assistir o culto, que é só cumprimentar os irmãos, que é só mandar uma mensagem de manhã no grupo, de WhatsApp, que é dar uma paz do Senhor. Não, a nossa missão vai além disso. A nossa missão é pegar, sim, a nossa cruz e seguir. Quando Paulo é chamado, ele passa 3 dias cego. Por que da cegueira? Porque ele tinha que se esvaziar de si mesmo. Ele tinha que reconhecer que esse Jesus que ele perseguia, agora ele ia servir e se submeter à sua vontade. Não mais fazer a vontade dele, nem a dos judeus daquela época, nem a dos líderes religiosos. Ele não mais iria perseguir a igreja, mas ia ser perseguido por causa da igreja, por causa do evangelho que ele ia partir e agora iria anunciar. Deus coloca um espinho na sua carne, ou seja, algo que iria sim mostrar para ele que ele era pequeno. Por mais conhecedor, por mais instruído que fosse, ele necessitava de fazer a vontade de Deus, de escutar a vontade de Deus e seguir segundo essa vontade. Agora Jesus encerra o seu questionamento e diz: siga-me. Ele primeiro pede para você renunciar, depois tome a sua cruz e agora siga-me. Seguir a Jesus, irmãos, traz aflições. Mas ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Continuar
a nossa caminhada não vai ser fácil, mas em nenhum momento devemos desistir ou aceitar as nossas fraquezas. Seguir a Jesus nos faz entrar na arca como nós, sua família, simbolizando a igreja hoje. Seguir a Jesus nos dá a certeza da nossa salvação. Nos dá a certeza de que nós temos um lugar preparado para cada um de nós. Seguir a Jesus nos levará à salvação. Seguir a Jesus faz com que o homem fuja da mulher adulta. Quando José teve aquela tentação, se ele sucumbe àquela tentação, tinha tudo nas mãos, tudo era nas mãos dele na casa de Potifar. Mas em nenhum momento Potifar disse que a mulher dele era obra de José. José reconhece a vontade de Deus em sua vida. Foge da presença do pecado. Porque a Bíblia diz que quando nós resistimos o pecado, o diabo fugirá de nós. Ele não vai nos estar atormentando a nossa paz, nem a nossa mente. Mas é necessário seguir a esse Jesus. Que quando seguimos a Jesus, vencemos os gigantes. Se Davi não segue para ir deixar o alimento aos seus irmãos e obedecer à ordem do seu pai terreno, para ir àquele campo de batalha, e se ele não está com os ouvidos atentos e um coração fito em Deus, ele não teria entendido aquele insulto e não teria reconhecido que aquele gigante não era nada na presença de Deus. Muitas vezes nós achamos que a missão é impossível, mas impossível é o Deus que nós servimos. Ele é o Deus capacitador e vai nos colocar a vitória em nossas mãos. Muitas vezes sem a gente mexer uma palha. Davi simplesmente teve a responsabilidade de pegar a pedra, mas quem atira aquela pedra é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Seguir a Jesus, na hora da morte, você encontrará a salvação. Testemunho disso está naqueles dois ladrões, junto com o nosso Salvador na cruz. Um acusa e pede para ele descer da cruz, que ele era Deus, mas o outro simplesmente reconhece que é um pecador, que é um miserável e que merecia aquela morte. Repreende o outro e diz: eu mereço estar aqui, mas esse aí é o justo, esse não é merecedor. E ele olha para Jesus, se rende a Jesus e reconhece que ele é capaz de salvá-lo. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. E naquele momento aquele homem reconhece e pede ao Senhor: lembra de mim no teu reino. E Jesus Cristo diz: ainda hoje, ou seja, mediante aquilo que eu estou fazendo aqui, a esse sacrifício, tu estarás comigo no paraíso. Eu quero encerrar lendo alguns textos, para que a nossa compreensão seja mediante a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir aí primeiro o texto, em João 16, 33. Evangelho de João, versículo 16. Diz assim, no verso 33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lá no capítulo 11, versículo 25, diz assim João: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tudo isso, irmãos, só a confirmação de que seguindo a Jesus, nós iremos pelo caminho certo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ninguém vem ao Pai? Porque Ele e o Pai são um.
assim como Ele quer que a igreja seja um com Ele por toda a eternidade. E lá em Romanos 8, no versículo 38, diz assim o texto: veja quão grande amor tem esse Senhor pelo seu povo. Escreve assim Paulo: porque eu estou bem certo, declarando a sua certeza. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que possamos entender que não há outro caminho fora de Jesus. Precisamos renunciar a nós mesmos, reconhecendo a nossa incapacidade. Precisamos colocar a cruz em nossos lombos, ou seja, cumprir a nossa missão. Buscar em Deus qual a nossa missão nessa terra. E Ele vai colocar em cada um os seus dons. Precisamos reconhecer e nos encher com esse Jesus. E eu queria fazer 2 perguntas para encerrar. Se há alguém aqui essa noite que não teve esse encontro ainda com esse Jesus, mas quer seguir nesse caminho, possa levantar a mão que a liderança vai estar orando por você. E a segunda pergunta é para nós cristãos. É o que o Senhor fez para mim e o que eu me dispus. Se há algum irmão aqui fraco, se há algum irmão aqui necessitado de reconhecer e de reiniciar, de recomeçar, pode orar a Deus. Baixa a tua cabeça, ou levanta a tua mão e pede a esse Deus. O pastor vai estar orando por essa igreja essa noite. Não precisa se levantar, não precisa vir aqui. Porque se confessarmos a Ele as nossas fraquezas, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos libertar, para nos transformar e para nos restaurar. É Ele quem nos capacita. É Ele quem nos leva a cumprir a sua missão. E você possa baixar a sua cabeça e orar ao Senhor essa noite. Pastor Ricardo. Meu amado Senhor, ouvindo a Tua palavra sobre a renúncia, sobre a missão e o quanto devemos ser determinados em Te seguir, por força do Teu Espírito que nos leva a obedecer. Senhor, eu quero Te pedir, vens abençoar esta igreja. Toma, ó Deus, cada homem e cada mulher aqui presente. Toma os Teus servos que ouviram a palavra pelas redes sociais. Toma, ó Deus, cada família, cada vida, e faz, ó Deus, uma mudança em todos nós a cada dia, tornando-nos, ó Deus, indivíduos seguidores, cumprindo esta Tua vontade, trazendo à nossa vida o cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus, Te agradecemos por Tua palavra, pela Tua obra, que eu tenho certeza que esta palavra do Teu servo, que Tu colocaste no coração do Teu servo, veio como semente ao coração da Tua igreja, do Teu povo. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. O de cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida
por mim.